Graça e paz, irmãos e irmãs, com muita alegria no nosso coração, que estamos mais uma vez reunidos para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. E eu estou aqui em Minas Gerais, né? E esse é um dos privilégios que nós temos de podermos fazer o culto de forma online, né? Eu estou aqui em Minas, mas o meu coração está aí junto com o coração de vocês e nós estamos num só pensamento, né? Juntos em oração, juntos na comunhão, sempre confiando na presença do nosso Deus em nossas vidas. E é nesse espírito que nós nos reunimos nesta noite mais uma vez para adorar o Senhor, para engrandecer o nome do nosso Deus, louvar o teu nome, bendizer o teu nome, a tua palavra, e juntos possamos realmente estar na presença do nosso Deus. Então eu convido você, querido, você, querida, para que juntos possamos ler a palavra do nosso Deus. Nós leremos Salmos 27, o versículo de número 4 e 5. Salmos 27, 4 e 5, a palavra do nosso Deus diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Amém? O salmista aqui, ele diz que o Senhor é a sua luz, que o Senhor é a sua salvação. E quando o Senhor é a nossa salvação, a quem nós temeremos, né? A quem nós temeremos? Quando nós temos um Deus que é poderoso, que é tremendo, nós não tememos, porque nós podemos sim, por ser humanos, por serem imperfeitos, nós podemos, por sermos fracos, nós podemos sim, às vezes, nos sentir desanimados, às vezes nos sentir tristes, mas nós temos um Deus que tudo pode, que é a nossa luz, que é a nossa fortaleza. Então vamos fazer uma oração iniciando assim esse momento de adoração. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos ter a Tua palavra, Senhor, nas nossas mãos, de podermos, Senhor, estarmos mesmo que longe fisicamente, mas espiritualmente estamos reunidos, Pai, em espírito e em verdade para adorar o Senhor. Espiritualmente, Senhor, estamos unidos a Ti, porque o nosso Espírito e o Espírito Santo do Senhor habita em cada um de nós, em cada um de nós que está agora nesse momento ouvindo essa palavra, ouvindo essa oração, assistindo o Senhor através da internet, que o Senhor possa alcançar vidas, alcançar corações, e que a palavra do Senhor possa transformar vidas, Senhor. A palavra do Senhor ministrada, ela não volta vazia, mas ela volta sim, transformando, restaurando, ela transforma, ela liberta, ela restaura, Senhor. E essa é a nossa oração neste momento. Seja bem-vindo, que cada um possa ser bem-vindo aqui conosco, nesse momento, Senhor, de louvor, esse momento de adoração. Obrigado por tudo, hoje e sempre. Em nome de Jesus é que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém. Vamos continuar lendo a palavra do nosso Deus neste momento. Nós continuaremos lendo Salmos 27. Agora nós leremos do 7 ao 9. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, e o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com tua ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Vamos ter um momento de oração, onde nós podemos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso pecado, aquilo que nós temos feito que tem desagradado ao Senhor. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós nesse momento agradecemos e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, até mesmo por aquele pecado que muitas vezes nós nem percebemos e cometemos contra o Senhor. Que o Senhor Pai possa perdoar cada um de nós. Perdoar, Senhor, cada um dos nossos irmãos, dos nossos familiares, aquele que, Senhor, que tem desagradado ao Senhor, nós que temos desagradado a Ti, se é algo que nós temos feito, Senhor, contra a Tua vontade,
Nós pedimos perdão em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é fiel para nos perdoar, que o Senhor é misericordioso e que as tuas misericórdias elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Por isso, Senhor, estamos felizes, por isso, Senhor, estamos alegres, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus perdoador, um Deus que entregou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos estar aqui hoje em comunhão com o Senhor, estarmos em comunhão com os irmãos, podendo levar a Ti, Senhor, a nossa súplica, a nossa oração, podendo levar a Ti, Senhor, e o nosso pedido de perdão diante do Teu trono de graça. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse cântico que nós vamos adorar ao Senhor, ele é um cântico que fala muito forte ao nosso coração, é uma letra muito forte, né? Que é o cântico Eu Te Louvarei, né? Mas esse cântico ele fala de uma palavra muito forte, né? Que diz que nós louvaremos ao Senhor sem importar as circunstâncias, não importa as circunstâncias, nós louvaremos ao Senhor, nós estaremos sempre adorando ao Senhor. Mas nós sabemos que muitas vezes na prática nós não conseguimos colocar isso em prática, não é verdade? Mas que em nome de Jesus nós possamos colocar isso em prática e que nós possamos realmente viver aquilo que nós cantamos, aquilo que nós adoramos o Senhor. Então esse cântico é uma letra muito forte, mas que nós possamos a cada dia crescer, nós possamos a cada dia buscar mais e mais ao Senhor, para que nós possamos realmente cantar, né? E ter certeza daquilo que nós cantamos e ter certeza da obra do Senhor em nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Te Louvarei. Aleluia. Amém. Oh, obrigado, Senhor. Tu és grande, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, tudo é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Diga, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Vamos dizer mais uma vez. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, é muito pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo
Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, oh, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, bendizendo o nome do nosso Deus, né? Glorificando o nome do nosso Deus, que é tão poderoso, que é tão tremendo, com o cântico Renova-me. E que o Senhor possa renovar a minha vida, e que o Senhor possa renovar a sua vida a cada dia, amém? Vamos adorar o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Oh, glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh, aleluia. Nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos de ti, Pai. Nós necessitamos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito do Senhor possa realmente encher a nossa vida. Que o Espírito do Senhor possa realmente transformar a nossa vida. Vamos louvar ao Senhor. Espírito, enche a minha vida. Que o Espírito possa encher a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, aleluia. Derrame a sua vida diante do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em espírito e em verdade, nós possamos adorar o Senhor. Como Ele mesmo diz, em espírito e em verdade. Amém? Adora o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar.
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Passo a palavra agora para o Alexandre, que estará ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, que bênção nós louvarmos ao Senhor, orarmos, podemos exaltar a Cristo, nosso Senhor, nosso pastor. Estamos chegando no final da nossa série de mensagens, a última mensagem hoje dessa série. E se nós chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. É um motivo de gratidão louvar o Senhor e exaltar o nome de Cristo, por Ele estar conosco durante esse ano que foi tão difícil para todos nós. E hoje eu separei um texto que eu acredito que é muito conhecido de todos, e talvez você saiba até ele de cabeça. O texto da nossa mensagem final da série é o Salmo 23. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse salmo para fazermos a leitura dele e depois a exposição da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, nós
Oramos ao Senhor nesse momento, clamando que o Senhor nos ilumine, que nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Somente a leitura, Pai, já nos traz alegria, esperança, paz, conforto em saber que o Senhor é o nosso pastor. Fala mais com a gente, Pai, que possamos ser fortalecidos pela palavra poderosa do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre eu morarei na eternidade onde estás. Se o Senhor
já. O Salmo 23 é o texto bíblico mais conhecido no mundo todo. É o salmo mais amado e memorizado dentre os 150 do livro. Ele tem servido há centenas de anos como instrumento divino para levar alívio aos aflitos, segurança aos que temem e consolo aos abatidos. O autor desse salmo é o rei Davi, o maior salmista do livro, com pelo menos 74 salmos de sua autoria. E é muito interessante observarmos a posição em que esse salmo se encontra no livro, entre os salmos 22 e 24, também de Davi. O salmo 22 é considerado um salmo messiânico, um salmo que fala a respeito do Messias. E ele começa com uma referência clara a Jesus, quando diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Messias é o pastor que se faz cordeiro e morre por suas ovelhas. O Salmo 23 mostra que Deus é o pastor que cuida de suas ovelhas. E o Salmo 24 apresenta o supremo pastor como rei, aquele que voltará cheio de glória e majestade para buscar as suas ovelhas. Davi, no Salmo 23, evidencia que o cuidado de Deus não é simplesmente com seu povo no geral, com Israel, com o reino, mas é um cuidado pessoal, de pastor para ovelha, um cuidado pastoral. A falta de informações históricas torna impossível datar esse salmo ou saber exatamente em qual contexto ele foi escrito. Porém, essa natureza geral do salmo faz com que nos identifiquemos com ele, pois a mesma relação pessoal que Davi tinha com Deus é a relação que podemos ter com ele também, e assim experimentar o seu amoroso cuidado em todo o tempo. Quero meditar com vocês hoje no seguinte tema: o Deus que cuida de mim. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que Deus é meu pastor. Verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi diz que o Senhor é o seu pastor. Ele cita o nome de Deus, que o revela como aquele que tem uma aliança com seu povo, Yahvé, Senhor, tudo maiúsculo aí na sua Bíblia. Senhor, Yahvé é meu pastor. Se em outros salmos Davi diz que Deus é a sua rocha, sua fortaleza, seu escudo, agora ele fala de algo mais pessoal que denota um relacionamento íntimo. O Senhor é seu pastor. E esse pastor é ninguém mais, ninguém menos do que aquele que é o eterno, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, aquele que fez uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó e a sua posteridade. O pastor de Davi é Deus. Davi era o rei de Israel, o ungido do Senhor, o homem mais poderoso dentre os israelitas. Mas antes disso tinha sido um simples pastor de ovelhas. E isso era algo que fazia parte da sua identidade. Ele havia matado um urso e um leão protegendo seu rebanho. E em nome do Senhor dos exércitos, ele matou também um gigante. E com isso começou a ganhar fama. Depois, como rei, destruiu inúmeros exércitos. Era respeitado por seu governo e como um valente homem de guerra. Mas ele não se via como alguém grande e poderoso. Pelo contrário, ele via a si mesmo como uma simples e frágil ovelha. Essa analogia do cuidado de Deus como um pastor não foi criada por Davi, mas era uma visão dos israelitas no geral em relação ao Senhor. No Salmo 79:13, Asaf diz: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças.
No Salmo 95, 7, o salmista diz: Ele é nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Esses salmos falam de Deus como o pastor das ovelhas, do rebanho, mas aqui no Salmo 23, Davi chama atenção para o pastoreio individual do Senhor. Deus conhece cada uma de suas ovelhas e as chama pelo nome. Davi sabia bem como eram as ovelhas. Ele tinha cuidado de muitas delas por muitos anos. Por isso ele se coloca humildemente como uma ovelha diante do Senhor. As ovelhas são animais que não têm uma boa visão, precisam ser guiadas e são presas fáceis para os predadores, não podendo se defender. Se uma ovelha cai e fica de pernas para cima, ela não consegue nem se levantar e ela morre se não receber ajuda. O grande rei Davi reconhece sua total dependência do Senhor quando diz que ele é o seu pastor e confia que Deus não vai deixar que nada falte a ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi não está dizendo com isso que pelo fato de o Senhor ser o seu pastor, ele vai poder ter o que quiser, satisfazer todos os desejos do seu coração, mas está dizendo que nada do que ele precisa vai faltar, porque Deus é um pastor que dá o que suas ovelhas necessitam. Isso não quer dizer que o Senhor só nos dá o básico, o mínimo para a nossa subsistência. Ele nos traz sustento e alívio integral, tanto para o nosso corpo como para a nossa alma. No verso 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. A ovelha precisa de um pasto verde para se alimentar, de águas tranquilas para saciar sua sede. Em uma forte correnteza, a ovelha não consegue beber água. Apesar de saber nadar, ela tem medo e precisa que o pastor a leve em águas calmas. Esse termo, traduzido por levar, significa conduzir gentilmente. As ovelhas não são empurradas, elas são conduzidas gentilmente pelo pastor. Davi diz que o Senhor o faz repousar em pastos verdejantes, levando para junto das águas de descanso e proporcionando refrigério, renovo para sua alma. Nada faltará para aquele que tem o Senhor como seu pastor, como um guia pessoal. Ele provê sustento e descanso integral. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi diz que o Senhor o guia pelas veredas da justiça, como um pastor guiando uma ovelha por um caminho plano, reto, onde ela caminha de forma segura. Deus ama as suas ovelhas. Como um bom pastor, ele deseja que reconheçamos o seu pastoreio, ouçamos a sua voz e o glorifiquemos por seu cuidado e direção. Quando uma ovelha de Deus caminha segundo a direção do pastor celestial, de nada ela sente falta. A fidelidade de Deus é evidenciada nesse cuidado e o nome do Senhor é glorificado. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu e a fonte de água viva, mostrando que ele é a fonte da vida primária. Ele diz em João 10 que é a porta das ovelhas. Se alguém entrar por ele, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele promete não só providenciar o nosso sustento integral, mas descanso e principalmente salvação para a nossa alma. Com isso, uma vida abundante. Ele diz que é o bom pastor e que dá a vida por suas ovelhas. Quando Jesus morre na cruz como um cordeiro que é levado para o matadouro, é por mim e por você que ele está entregando a vida. Ele cumpriu a profecia do Salmo 22 quando bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Tamanha era sua dor e seu sofrimento por estar recebendo a ira de Deus sobre si por causa de nossos pecados. Jesus, o bom pastor, prometeu vida abundante para suas ovelhas. No entanto, isso não significa uma vida sem sofrimento. Ele trilhou o caminho do sofrimento para nos ensinar como atravessá-lo também. Disse que sofreríamos perseguição e que o mundo nos odiaria como o odiou. Mas prometeu não nos deixar órfãos e estar com a gente todos os dias até o fim dos tempos, através
da presença do Espírito Santo em nós. Deus é meu pastor, providencia tudo o que preciso para viver, descanso apropriado e cuidado integral. Ele me dá a direção do caminho por sua palavra para fazer a sua vontade santa. Não me deixa andar como uma ovelha desgarrada do rebanho, perdida por caminhos de morte, mas me mostra a porta, o caminho seguro, o supremo pastor, Jesus Cristo. O Senhor é o seu pastor? Se sim, aquilo que você não tem, você não precisa, como diz a música. E aquilo que você tem deve ser usado para que o nome dele seja exaltado através de sua vida. Meu pastor disse que a luta nesse mundo não seria fácil, que eu teria muitas aflições, mas me consolou dizendo para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Deus é meu consolador. Verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse é o verso central do Salmo, e aqui Davi não fala mais de Deus na terceira pessoa, mas na segunda. O que quer dizer que ele não está mais falando do Senhor como o seu pastor, mas está falando com o Senhor, o seu pastor. A mesma certeza que Davi tinha do pastoreio do Senhor sobre a sua vida, era a certeza que ele tinha que andaria pelo vale da sombra da morte. Entretanto, ele não temeria nada, porque confiava no seu pastor, que o protegia e o consolava em meio à escuridão. O bordão e o cajado do pastor são usados para defender o rebanho dos predadores, para direcionar as ovelhas no caminho que quer as conduzir, para puxá-las pelas pernas, trazendo-as mais próximas de si ou do rebanho, até mesmo com um efeito disciplinar. Seja lá como o pastor de Davi, o Senhor vai usar as ferramentas de pastoreio. Ele sabe que está sendo bem cuidado e por isso não tem medo de nada. Assim também nós não precisamos temer nada, se temos o Senhor Deus, Jesus Cristo, como nosso pastor, como nosso guia. Talvez você esteja atravessando hoje o vale da sombra da morte, ou conheça alguém que esteja. E isso não é um problema em si, porque todos vamos passar de alguma forma ou de outra por esse vale. Seja através de uma doença grave, de uma situação econômica ruim, de relacionamentos destruídos ou corrompidos pelo pecado, pela falta de amor e perdão. Mas como ovelhas do grande pastor, não podemos viver nesse vale da sombra da morte. Deus nos prometeu vida em abundância. Ele é aquele que nos tirou do lamaçal do pecado, das trevas, da desgraça, para nos dar sua maravilhosa graça e salvação, nos transportar para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz e não de trevas. Eu e você éramos ovelhas desgarradas, vivíamos longe de Deus, mas Ele nos resgatou em Cristo Jesus. E por mais que passemos ainda hoje por um vale sombrio, sabemos que temos um pastor que deixa as 99 ovelhas para vir nos resgatar pessoalmente. Deus é meu resgatador. Verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui Davi passa a falar sem a figura do pastor e da ovelha, mas retrata o mesmo cuidado divino do início. Talvez Davi tivesse em mente que o vale da sombra da morte na sua vida fossem seus contínuos conflitos com seus inimigos, até mesmo entre a sua família. Mas no final das guerras, das perseguições e conflitos, ele lembra que sempre se via vitorioso diante de uma mesa farta, onde seus inimigos podiam vê-lo, mas não representavam mais perigo, pois ele estava sendo guardado pela proteção do Senhor. Ungir com óleo a cabeça era um costume antigo dos anfitriões que queriam receber bem seus convidados e por isso os perfumavam com óleos especiais. E o cálice cheio representava a prosperidade daquele que o oferecia. Com tudo isso, Davi está reconhecendo que a vitória contínua na sua vida só é possível porque a mão do Senhor está agindo em seu favor,
porque ele está servindo os propósitos de Deus e promovendo a glória do Senhor através da sua vida. Quando a nossa vida está a serviço de Deus, quando estamos engajados na missão que o Senhor nos confiou, nossas batalhas contra os inimigos não nos enfraquecem. Pelo contrário, somos fortalecidos cada vez mais pela graça de Deus. Davi era um homem comum, uma ovelha do rebanho do pastor celestial. O que ele tinha de especial não era algo nele mesmo, mas o plano que Deus cumpriria na vida dele. Assim como qualquer outra pessoa, ele era um pecador que precisava ser resgatado, era uma ovelha desgarrada que precisava se juntar ao rebanho e servir ao pastor supremo com a sua vida. O maior poeta da Bíblia vivenciou momentos terríveis em sua vida. Cometeu pecados graves como adultério e assassinato. Atravessou o vale da sombra da morte, mas apesar de tudo que fez, tudo que passou, o pastor misericordioso o perdoou, o resgatou. Tratou as suas feridas com óleo, o alimentou, deu água a ele e fez dele uma ovelha segundo o seu coração. Davi era o ungido do Senhor. Seu nome ficou marcado na história de Israel como um dos maiores reis, mas ele era somente um ser humano e um dia morreu e sua história chegou ao fim. Jesus, o ungido do Senhor, o Messias, o Salvador do rebanho de Deus, apesar de ter morrido, ressuscitou e reina por toda a eternidade. Ele não é apenas um homem como era Davi, que precisava ser resgatado, mas ele é o Deus homem, o pastor que resgata suas ovelhas, mesmo que isso lhe custe a vida. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele estava na mesa com seus discípulos e havia um inimigo diante deles, Judas, o traidor. E o fato de Judas estar ali como representante de Satanás e não de Deus não mudou em nada o plano que o Senhor tinha planejado. Eles participaram do pão e do vinho que simbolizavam o corpo e o sangue de Jesus. Judas trai Jesus mais tarde e ele é crucificado e morto, trazendo a realidade do simbolismo da ceia à tona. A princípio ninguém entendeu nada e parecia que tudo estava perdido. Às vezes pode até parecer que o inimigo venceu a guerra, mas precisamos nos lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus parecia diante de seus acusadores um homem qualquer, um homem simples, um derrotado, um fraco, um maluco que dizia-se alguém que não era. Mas ele era exatamente quem dizia ser. A porta, o caminho, o pão do céu, a fonte de água viva, o Messias, o Cristo, o Filho e Cordeiro de Deus, o princípio e o fim. Ele venceu a morte, ressuscitou e reina gloriosamente. E onde estão seus inimigos agora? Onde estão aqueles que cuspiram e bateram na sua face e blasfemaram contra o Espírito Santo? Estão condenados por toda a eternidade. Receberão no corpo e na alma a punição pelos seus pecados, assim como todos aqueles que não creram e não creem em Jesus. Se nós temos a salvação, é simplesmente porque Deus foi bondoso e misericordioso com a gente. Não há outra razão para sermos poupados da ira do Senhor, a não ser a graça maravilhosa que nos alcançou e o perdão de Deus que nos inundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi tinha certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor estavam sobre ele. Não confiava em si mesmo, no que ele poderia fazer como rei e nem em sua própria obediência da lei. Ele se via como uma ovelha que precisava ser resgatada e mantida a salvo todos os dias. Ele confiava em Deus, o seu resgatador. A bondade e a misericórdia do Senhor perseguem Davi. E o seu desejo é retornar sempre à casa do Senhor, prestar louvores e glórias àquele que é digno de ser adorado e exaltado. Esse é o sentido de habitar na casa do Senhor, que naquele momento era representada pelo tabernáculo. Ele queria viver uma vida integralmente para Deus, não literalmente estar sempre no tabernáculo, mas viver e sentir a presença de Deus sempre.
Hoje nós somos a casa do Senhor. A morte e a ressurreição de Jesus permitiram que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habitasse em mim, habitasse em você que creu em Cristo. Somos peregrinos nesse mundo, porque nossa pátria está no céu. O Espírito de Deus habita em você, por onde quer que você ande nesse mundo. Nós fomos resgatados e agora, como cidadãos do reino dos céus, precisamos viver em santidade e engajados na missão de anunciar o Evangelho representando o nosso resgatador. Ele não nos resgatou, como alguns dizem, para que vivamos nessa terra desfrutando do bom e do melhor, e nada do que quisermos nos faltará, não é isso. Mas o nosso resgate teve um alto preço, o sangue de Cristo, para um alto propósito, a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz: não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Jesus é o nosso pastor supremo. Ele se fez um cordeiro para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Morreu para nos resgatar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mais tarde foi assunto aos céus, está governando em seu trono celestial e prometeu que voltará para um resgate final, para o ajuntamento de seu rebanho, a sua igreja. Pedro, na mesma carta, capítulo 5, versículo 4, diz: quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória. A coroa é de Cristo, a vitória é dele, mas ele quer compartilhar com a gente e nos convida a sentarmos junto na sua mesa e participarmos do banquete celestial que ele nos oferece, coroados com a coroa da vida, a vida eterna e perfeita que tanto ansiamos, mas nunca desfrutamos. Ainda que lutamos, sofremos e choramos com coisas que vivenciamos, mas lembremos que temos um Deus que cuida da gente, um pastor que não deixa suas ovelhas perecerem, mas resgata cada uma delas conforme seus santos propósitos. Eu gostaria de encerrar a nossa série com um versículo para deixar o seu coração em paz, uma palavra que garante um fim ao sofrimento das ovelhas do bom pastor. O texto é Apocalipse 7:17, diz assim: o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que palavra poderosa! Que promessa, onde nós não mais choraremos, onde não sofreremos mais. Parece inacreditável, parece algo que nós não compreendemos, porque nós sempre convivemos com sofrimento ao nosso redor. Mas haverá um dia que Deus colocará um fim nisso. E Ele promete ao seu rebanho, às suas ovelhas, que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E Ele será o nosso pastor supremo por todo o sempre, por toda a eternidade. E viveremos felizes e alegres para todo o sempre. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, nós nos prostramos diante do Senhor porque nós somos ovelhas. O Senhor é nosso pastor, o Senhor é nosso Criador, o Senhor é nosso Redentor, nosso resgatador. Ó Deus, nós nos prostramos diante do Senhor porque somos totalmente dependentes de Ti. Nós precisamos, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua direção, do Teu pastoreio. Nós precisamos que o Senhor nos guie, ó Pai. Que o Senhor nos sustente quando atravessarmos o vale da sombra da morte. Ó Pai, nós queremos estar nos pastos verdejantes, bebendo das fontes das águas tranquilas, mas ainda convivemos com esse vale da sombra da morte, com a sombra da morte que nos atormenta, que chega, ó Pai, para nossos familiares, nossos amigos. Muitas pessoas perderam familiares nesse ano.
Muitas pessoas estão sofrendo, mas sabemos que tudo isso terá um fim. Nós confiamos, ó Pai, na Tua providência enquanto estamos aqui, no Teu cuidado, no Teu sustento, que nada há de nos faltar. Tudo que nós precisamos, nós temos. Ó Pai, se não temos, que nós possamos recorrer ao Senhor, que é o Deus provedor, que é o sustentador do universo. A Ti pertence todas as coisas, ó Pai, e o Senhor não nega a nenhum dos Teus filhos, a nenhuma das Tuas ovelhas, aquilo que elas precisam. Por isso nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Nós queremos aquilo que precisamos, ó Deus. E o que não precisamos, não nos dê, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, seja sempre aquele que nos guia, aquele que nos conforta, aquele que nos dirige, ó Pai. Que a Sua santa palavra seja o desejo do nosso coração, para que possamos ser supridos, para que nós estejamos sempre dentro da Tua vontade, ó Pai, fazendo o Teu querer, cumprindo a missão que o Senhor nos deixou, ó Pai, de trazermos outras ovelhas para o nosso aprisco, para o cuidado do Senhor, para que o Senhor pastoreie pessoalmente cada uma delas, cada um de nós. Obrigado por ser esse pastor pessoal. Obrigado por oferecer um cuidado individual, por nos pastorear, ó Deus. Obrigado por nos salvar, por nos resgatar em Cristo Jesus. Ó Pai, obrigado por todas as bênçãos, pelo Senhor ser o nosso supremo pastor. Nós somos imensamente gratos e te louvamos. E louvamos o nome de Cristo. No nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você seja fortalecido para caminhar, mesmo que em meio a sofrimento. Lembrando que o Pastor Supremo está cuidando de você e da sua família e de todas as ovelhas que fazem parte do rebanho de Deus. Tenham todos uma excelente semana